Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Nós e Família. Aqui estamos para partilhar convosco mais um testemunho, mais uma partilha e hoje, de forma especial, aqui no nosso Nós e Família, vamos conversar um pouco sobre catequese. Para isso estarei cá eu, Sandra Dias, estará cá também o Joaquim Dias. E claro também a Flávia Dias. E a Clara Dias. Espera aí que a Clara tem que falar ao microfone. Vá, Olha segura aqui. lá no microfone. Sim. E a Clara Dias. É isso mesmo. E vamos estar aqui no nosso programa de hoje, conforme disse, a falar sobre catequese. Muitas vezes, quando pensamos em catequese, pensamos em doutrina. Achamos que mandar as crianças à catequese é apenas para que elas aprendam a doutrina, a catequese. Claro que isso também é importante, mas ir à catequese é muito mais do que isso, não é, Joaquim? Claro. A catequese é o auxílio, ou é a continuidade da formação que temos em casa, que damos aos nossos filhos. Digamos assim, podemos dizer que é um aprofundamento daquilo que nós damos em casa. Se nós não damos nada em casa, também não podemos criar expectativas que na catequese vai resolver os assuntos das crianças. É dar a continuidade de uma formação cristã, de uma formação do encontro com Cristo ressuscitado. Não é? Claro, cada fase da catequese, a catequese tem várias fases, é isso que eu quero dizer, e por isso as crianças vão crescendo. Mas se não houver este empenho dos pais em ajudar os seus filhos a compreender, muitas vezes os filhos perdem o sabor, perdem até, digo, a vontade de viver os sacramentos, viver até a vontade de estar na catequese. Vão, às vezes, para a catequese já por ir, não é? Como fosse, digamos assim, aquela catequese como método de ensino de escola, não é? Que muitas vezes é isso que acontece. E não é por acaso que a Conferência Episcopal Portuguesa está a pensar, e aliás já lançou um documento sobre isso, a pensar numa renovação da catequese. Não fazer uma catequese como fôssemos preparados para um diploma, para saberes, mas uma catequese mais pastoral, de mais intimidade com Jesus Cristo, não é? E que tem várias fases, e os pais aqui também estão incluídos. Não é? Mas é claro que dar a catequese, conforme estamos aqui a partilhar, não é só ensinar a doutrina, é levar também à vivência de uma Claro. fé, o acreditar. Claro. Flávia, antes de falarmos propriamente o que é catequese, tu és catequista, Sim. O que é que te levou a ser catequista? Começou tudo por um convite. E lembro-me que na altura perguntaram no 10º ano, que é o último ano de catequese, se gostaria de ser catequista e eu aceitei o desafio. Fiquei um bocado espantada na altura quando recebo uma chamada do pároco de Fátima, o padre Rui, que me diz: olha, vais ser catequista, mas vais ser catequista do 10º ano. Portanto, eu tinha acabado de ser crismada e ia ser catequista do 10º ano. E começou então por um desafio o facto de eu me ter tornado catequista. Uhum. Mas para ti, o ser catequista, como é que tu preparas uma catequese? É só ler o catecismo da Igreja Católica? É ler aquilo É um conjunto de normas, não é? É um conjunto Não, de regras? Ou o que é que fazes quando vais dar a catequese? O facto é que a catequese, hoje em dia, não é uma catequese, como já disseram, doutrinal. Eu não chego lá e digo, estes são os 10 mandamentos, estes são os sacramentos, não existe isso, isto acabou. Porque hoje em dia a catequese é um espaço de escuta, acima de tudo. As catequistas que hoje vão à catequese, para conseguirem chegar aos jovens, às crianças, seja a que faixa etária for, precisam de ouvir, de escutar. E a partir daí que eu preparo a minha catequese. O que é que eu ouço na minha catequese que eu posso preparar? Um exemplo muito, muito simples. Uma vez estávamos a falar sobre família na catequese e falamos do que é o conceito de família. E apercebi-me que na minha sala de 20 meninos existiam vários tipos de família. Não existia a família, o pai, a mãe e os filhos, existia a família de o pai trabalha fora, existia a família de
Pais eu não sei separados. quem é o meu pai. Existia a família dos divorciados. E então, o que é que aconteceu? A partir daquele pequeno tema, falei de tudo. E foi giro, foi dinâmico para perceber também e dar a conhecer, se calhar, lá fora e aos pais que os vossos filhos percebem o que se passa em casa. Claro. Os vossos filhos sentem saudades. Os vossos filhos nem sempre estão bem com as discussões que ouvem. E então a catequese é preparada neste sentido, a partir de um escutar, de um apelo pequenino, de às vezes uma dúvida que surge. Eu preparo a minha catequese assim. É claro, temos os catecismos que nos ajudam a guiar e às vezes nós começamos no primeiro dia de catequese, eu não sei como é que é a turma, não é? E abrir o catecismo e começar pelo primeiro tema, mas o primeiro tema não significa que vamos diretamente para o segundo tema, significa que abre portas a muitos outros temas que podem ser trabalhados e se calhar mais urgentes que outros. Agora dizias, se calhar no primeiro dia da catequese, não conheces a turma, Exatamente. não conheces as crianças ou os jovens, neste caso, mas depois, ao longo do processo, começas a conhecer. Isso condiciona a tua forma de dar catequese? Condiciona num certo sentido. Eu vou dar um exemplo muito simples. Lembro-me que, para aí no meu segundo, terceiro ano como catequista, eu entrei dentro da sala de aula e não conhecia a turma. E era a primeira vez que estava a dar ao 7º ano, naquele ano. E havia uma miúda, bem, ela falava, e nós, é inerente a nós, pegamos logo de ponta, não é? Aquela rapariga vai-me dar trabalho, não sei o quê. À medida que fui conhecendo, descobri que a miúda perdeu a mãe por uma doença. E condicionou um bocadinho o modo como eu comecei a ver a miúda. Se calhar não chamava tanta atenção quando ela falava, se calhar comecei a pensar, se calhar não vou tocar no assunto de mãe. Comecei a condicionar-me a mim mesma, mas é um erro. Eu não me devia ter condicionado, até que eu me apercebi do erro e falei do que é mãe, falei do que é ser família, falei tudo e deixei que essa miúda ouvisse e chorasse um bocadinho. E foi dos momentos mais tocantes, tanto que no final do ano de catequese ela veio-me entregar um ramo de flores e disse: este ano eu tive catequese. Também, de alguma forma, fizeste-a viver a catequese Exatamente. como algo diferente e também, talvez, de cura do sofrimento dela. É o cicatrizar as feridas. É aquilo que esta Conferência Episcopal lançou este desafio. Há momentos, há oportunidades de encontro. É preciso promover estas oportunidades de encontro. E há bocado nós falámos e começámos com isso. Quando nós debitamos as normas e seguimos de fio a pavio aquilo que está no catecismo, isso também nós seguimos na escola, nos livros, não é? E muitas vezes para o jovem, para a criança, para o jovem, que já vem saturado de um dia de aulas ou de uma semana de aulas, sempre a viver porque precisa ir percebendo a matéria e chega depois ao sábado na catequese ou no dia da semana que tem catequese, ele não consegue escutar. Ouve, mas não escuta. E para esse começa a ser cansativo. E nós temos relatos de vários jovens, e principalmente agora, nos últimos 3 anos, eu tenho dado formação de preparação para o Crisma e ouço muito os jovens criticar isto. Dizer, Senhor Joaquim, a forma como você nos ensina aqui é diferente dos 10 anos de catequese que eu tive. Porque, como a falava, é o saber escutar, é o saber entrar, muitas vezes, na linguagem deles para os levar a este encontro com Jesus, não é? E é bonito quando nós pegamos nas Sagradas Escrituras com estes jovens, nós muitas vezes lemos algumas passagens das Sagradas Escrituras e eles vão conhecendo que este Jesus é um Jesus próximo, é um Jesus que está no meio de nós não o vemos, mas pela fé nós acompanhamos e ele nos acompanha. E vão percebendo que, como a Flávia disse e muito bem, não é? Que a minha família, não é? Também precisa desse Jesus. E quantos testemunhos nós não temos, não é? E há bem pouco tempo, alguém me pedia uma Bíblia, não é? E dizia, sabe para que é que eu quero a Bíblia? Porque estas historiazinhas que o Senhor eu tenho apontado, eu também quero partilhar com os meus pais. Quero lhe mostrar aos meus pais
aqui na Bíblia, onde estão. Portanto, ele ia apontando os capítulos e os versículos para depois, quando pediu a Bíblia e eu levei a Bíblia, levar aos seus pais e contar essas histórias. Isto é, digamos assim, isto é catequese, não é? Isto é pastoral. E claro que também os pais se sentem envolvidos porque, com a alegria que o filho leva para os pais e conta aquilo aos pais, os pais também se sentem envolvidos nessa mesma formação, nessa mesma catequese, nesse envolvimento com o Senhor ressuscitado. Joaquim, tu trazias aí um testemunho de um jovem que depois de estar na catequese tem esse desejo de levar aos pais um pouco daquilo que ele vive e daquilo que ele ouve nas catequeses. Mas nós também temos, muitas vezes, a catequista que nos diz que os pais chegam à catequese e apenas largam lá os filhos e não querem saber. Tem outro lado da medalha. Temos aquelas crianças que vão para a catequese, mas não estão preocupados porque não vão passar de classe, não têm que prestar provas, e, portanto, aquilo é só mais um sítio de uma brincadeira. Não, é o atingir. As crianças vão para a catequese e vão, muitas vezes, influenciadas por a família ou por, às vezes, até pela sociedade mais próxima da própria comunidade paroquial ou na vila ou no lugar que vive, vão para a catequese para atingir o diploma. Isto é, fazer... as etapas, não é? Exatamente. Ter o sacramento da Eucaristia, ter o Crisma, fazendo os outros o Pai Nosso, a Festa da Palavra, essas coisas todas, mas principalmente a Eucaristia e o Crisma. Porquê? Porque se no futuro alguém me convidar para padrinho, eu tenho o Crisma, posso ser padrinho. Se no futuro quiser casar na igreja, eu tenho o sacramento da Eucaristia e o sacramento do Crisma, posso casar na igreja. E vão com isto assim. E claro, quando eu vou com isto, eu tenho uma meta que só vou fixar o meu olhar nisso. E muitas vezes é isso que alguns pais incutem nos filhos. Mas também tem outros pais, e desculpe-me dizer, mas a realidade o assim os pais que é mais um tempo que o meu filho está ocupado. E eu estou livre para ir ler o jornal, para ir beber um copo, Ou até para ir para o ver trabalho, isto. não é? Às vezes... Não, no trabalho não, porque normalmente as catequeses são horários onde os pais... bom, não conheço assim as catequeses por esse país fora todas, mas grande parte das catequeses são em horários, salvo exceções, claro, horários que os pais até, se quisessem, podiam participar, isto é, podiam estar presentes, não é? Porque no final do horário da escolar, normalmente também os pais então, já estão. há muitos pais que saem às 7 ou 7h30 da noite dos trabalhos, sim, não é? Sandra, mas nem sempre o pai e a mãe. Os Sim. dois saem, não é? Porque senão, então... Sim. E nós temos que também olhar para os nossos filhos como prioridades, não é? E às vezes... Mas essa prioridade nem sempre é dada. É exato, não é isso que eu ia chegar, porque muitas vezes nós damos prioridades a coisas que não deviam ter prioridades, não deviam ser o centro. Às vezes damos muito prioridade ao ter e não ao ser, não é? E depois quando vemos os nossos jovens adolescentes, às vezes alguns deles, a ir por caminhos que nos fazem chorar e que metemos as mãos na cabeça e a expressão que muitas vezes usamos é que mal fiz eu a Deus para ter um filho assim ou uma filha assim. É. Não fez mal nenhum a Deus, fez mal a si próprio. Porque não foi pai, não foi mãe, nas fases que o filho precisava de ter ali pai e a mãe, para um conselho, para uma partilha, para uma dúvida, e muitas vezes vão tirar dúvidas com os amigos, não é? Então, graças a Deus, as nossas filhas, as duas mais velhas, não é? Está aqui uma e a outra está na universidade, as dúvidas vinham-nos tirar. Ou tirávamos com nós os dois, ou tirava, às vezes, dúvidas quando era algo mais ligado ao feminino, tirava contigo. E fazia isto, não tirava dúvidas com pessoas do lado de fora. Pessoas que, ou amigos que às vezes
não porque não tinham conhecimento das coisas, ou às vezes, sem ter conhecimento, aconselhavam e eram induzidos em erro. Portanto, está a saber o que é que estão a ver no computador, que jogos estão a jogar, não é? Que filmes gostam, que tipo de músicas gostam. Não é para lhes tirar a música, mas é para nós sabermos que caminho, que inclinação, que sentido os jovens estão a levar, não é? E para nós estamos precavidos, não é? A chamada prudência, e a prudência depois, quem é prudente também é sábio, isto é, como é que eu ia dizer? Tem sabedoria para lidar com a situação. Sim. E aí, muitas vezes, ajuda os filhos a não cair, muitas vezes, fora do caminho, não é? E Flávia, voltando a este tema, às vezes, da criança não dar valor, e talvez isso venha um pouco de casa, tu já viveste algumas situações em que a criança chega e julga que a catequese é só brincar, aí chamas a atenção, aí pedes para conversar com os pais, aí os pais não aparecem, depois aparecem os avós, e depois falas com os avós. Enfim, há ali uma cadeia até se conseguir chegar à criança. Sim, sim. A questão aqui, e a base de tudo, é a educação. As coisas vêm de casa. E muitas vezes, quando chega à catequese, já vai torto. Sim. E às vezes é como se existe esta fantasia de que, e como vocês disseram no início, o catequista vai endireitar o moço. Novidade para ir para casa, o catequista não vai endireitar o moço nem a moça. Vem de educação, vem lá de casa. Epá, se tu vais para as aulas de inglês, se tu vais para o balé, se vais para a catequese, é exatamente a mesma coisa. Falta esta interiorização na própria sociedade, porque realmente a catequese é vista como uma ocupação de tempos livres. Ok, eu, por exemplo, dou casa da catequese ao sábado de manhã às 10h30 e, portanto, às 10h30, epá, tu vais para a catequese. Por acaso não tenho razão de queixa nos meus este ano. O que noto muito é também uma coisa nova que se calhar começa a aparecer. Hoje em dia há crianças que sabem muito, gostam muito de saber. E quando chegam à catequese, já vêm muito céticos acerca de muita coisa. E estamos a falar de crianças de 6, 7 anos, não estamos a falar de muito mais velhos. Já chegam céticos à catequese. Okay. Estás a falar, estou-me a recordar de uma história que tu contaste de um pequeno, em que tu lhe contavas a história de Natal e como Nossa Senhora e São José andou de porta em porta à procura de um lugar para uma estadia, uma estalagem, não é? E eu lembro na altura que o meu erro foi não ter dito estalagem, porque eu sabia que eles não iam perceber estalagem, então disse hotel. E foi a partir daí. Então conta lá a história. Portanto, estava a contar a história de Natal e o que faço muito é adaptar as palavras. Sim, à nossa realidade. À nossa realidade, hoje, porque eles não vão compreender a estalagem, não vão compreender muitas palavras se disser próprias. Então disse, vou modernizar um bocadinho a história, não altero o conteúdo, mas modernizo as palavras. Portanto, lá disse que andava Maria e José à procura de um hotel para ficar, mas estava tudo cheio na altura, era uma altura que pronto, a terra deles estava toda cheia, e há um menino que fica muito espantado porque é que... E levanta o dedo no ar e diz, catequista, diz-me lá. E ele, porquê é que São José e Nossa Senhora não reservaram pela Trivago? E nós paramos um bocadinho, eu lembro-me que tinha imensa vontade de rir, parei um bocadinho, sentei-me respirei fundo, e disse-lhe, na altura de São José e Nossa Senhora não havia internet. E porquê é que eu não me ri? Porque a pergunta era uma pergunta de sinceridade. Sim. Se eu me risse, ele ia ficar triste a pensar, a catequista está a gozar comigo. Claro. Não é? Então foi preciso incluir o riso e contar. Mas é destas situações que, primeiro, eles não conhecem a realidade do antigamente. E depois já chegam muito céticos. Então não dá para reservar para Trivago? Então como é que Deus é Deus e acontece tanta coisa má? Então porquê é que se Deus está por aí, porquê é que eu não vejo nem ouço? E portanto... E já chegam extremamente céticos à catequese. E moldar dos 6 anos até aos 16, toda a gente dizia, são 10 anos para moldar. São 10 anos a moldar, não. É 1 hora por semana a moldar durante 10 anos. E isso não equivale a nada. Contra todas as outras horas que estão com a família e que se calhar não têm... Por isso é a responsabilidade dos pais, não é? Sim, por isso é a responsabilidade da família aqui, que precisa dar continuidade a isso mesmo, ter tempo
para os filhos, não é? Muitas vezes nós achamos que gastamos tempo. Não. Nós ganhamos tempo quando estamos com os nossos filhos. Ganhamos tempo. Porque lá na frente nós vamos olhar para os nossos filhos e estamos descansados, serenos, porque vemos os nossos filhos a caminhar, de facto, retamente, não é? É nesse sentido, porque, de facto, 1 hora por semana, nem que fosse 20 anos, não é? 1 hora por semana não muda ninguém. Ou muito dificilmente muda. Porque, né? Aliás, às vezes nem é 1 hora, às vezes são 50 minutos, não é? Porque acalmá-los, ali, organizar, começar e não começar, lá vai 10 ou 15 minutos e depois, claro... E os miúdos são exigentes, eu sei. Quando chega ali, na hora de terminar, eles dizem, catequista, Sr. Joaquim, olha, está na hora, não é? O meu pai já deve estar lá fora, ou a minha mãe já deve estar lá fora. Porque, de facto, é isso que muitas vezes acontece. Agora, quando nós conseguimos, no sentido de adaptarmos, como a palavra diz, adaptarmos a catequese à sua idade, a cada fase, nós vemos que dificilmente eles olham para o relógio. Às vezes somos nós. Eu tenho casos, e volto outra vez àqueles, e só posso falar daqueles que conheço, não é? E então, agora vou falar dos jovens de Vieira de Leiria, que também acompanho-os, e foi bonito, um destes dias uma senhora passou por aqui, e eu nem sabia de que paróquia era, e ela era lá de Carvide, e estávamos a conversar, e disse ao Sr. Joaquim, eu quero lhe agradecer muito. E eu disse, agradecer de quê, querida? Não estava a ver o que era, não é? Até foi na hora do almoço. E disse, mas porquê? Porque eu já tenho visto a mudança lá na minha paróquia dos jovens. E disse, mas a senhora é de que paróquia? De Carvide. É que os jovens de Carvide, a postura deles, a maneira que eles estão na Eucaristia, já participo mais na Eucaristia, diz ele, estão diferentes. Mas porquê? É nós nos envolvermos neles, não é? Não é querer que eles se envolvam em nós. Nós é que temos que descer a eles para os poder trazê-los para o alto, para subir os vários degraus. De certa forma, era aquilo que a Flávia sim, trazia, exato. Conhecer a realidade que tem ali, e depois as crianças, os jovens. Nós lançamos as perguntas. E às vezes nós estamos quase mais 1 hora só a responder às várias perguntas que eles lançam. Às vezes perguntas que até não têm muito a ver com o tema. Mas são questões que eles trazem. Exatamente, mas eu preciso responder. O jovem precisa de resposta, não é? E se eu não lhe dou resposta, ele vai procurar a resposta no outro lado. Agora, depende da fonte onde ele vai buscar a resposta. Pode ser uma fonte de água pura, de água cristalina, ou uma fonte de água lamacenta. Portanto, em tudo na vida isso acontece. Há 2 caminhos sempre. Como diz a palavra de Deus, o caminho da vida, o caminho da morte. Escolhe o caminho da vida e viverás. Bem, e nós aqui vamos continuar esta nossa partilha hoje no Nós e Família, a falarmos convosco um pouco sobre catequese, um pouco do valor da catequese e de como nós, famílias, somos esse ponto essencial para levarmos também que os nossos filhos possam viver inteiramente o tempo, ou o pouco tempo, que estão na catequese. Mas vamos continuar a nossa partilha depois deste curto intervalo, que agora convidamos aqui na nossa Ângelos TV e já voltamos para continuar esta partilha de hoje.